Sejam bem-vindos a mais um programa de jogos, dicas e outras ideias. Esta semana, o que é que vos trago? Perguntam vocês. Então, esta semana trago-vos um jogo didático. Um jogo didático que são umas cartinhas. Este jogo didático, existe em outras áreas do conhecimento, que não são matemática. Este, neste caso, é de matemática, mais concretamente é de cálculo mental, mas existem muitas outras, como por exemplo na área da língua portuguesa, na área das ciências naturais, na área da geografia, da história, existem imensas áreas. Este aqui, como disse, é da matemática e pretende trabalhar o cálculo mental. E o que é que o jogo pretende? Pretende gerar nos alunos e nas crianças, ou seja, ele pode ser usado tanto em sala de aula como no dia-a-dia das crianças, em casa, e pretende motivar os alunos e as crianças para estas áreas que pretende trabalhar. E então desenvolver assim um ser humano mais consciente. E um melhor aluno, que também é uma das dicas. Então, este jogo aqui é constituído por 54 cartas. E como é que se joga? Eu vou explicar um pouco. São necessárias no mínimo 3 pessoas para jogar este jogo. Porquê? Porque vão estar 2 pessoas em jogo a jogar uma contra a outra, no mínimo. Depois podem estar mais. Mas precisamos sempre de um júri. Porquê um júri? Porque este jogo é constituído por cartas, como já disse. E deste lado das cartas, não sei se é muito perceptível, mas tem contas. Ok? Tem várias operações, várias expressões com operações para as crianças desenvolverem. E do outro lado tem aqui os resultados e depois tem aqui em cima os 5 níveis que este jogo pode adquirir. Então, se tiverem no primeiro nível, normalmente é para crianças mais pequenas, por isso este jogo resulta muito bem com crianças desde o primeiro ciclo, e tem contas como, por exemplo, 6 mais 8, 16 menos 8, por exemplo, nesta carta. Nesta aqui, por exemplo, já tem 3 mais 4, 7 menos 2, e depende muito da carta que calhar. É pura sorte nesse aspecto, porque pode ser uma conta mais difícil ou menos difícil, não é? Com um grau de dificuldade um pouquinho diverso. Isso aí depende da sorte e também depende daquilo que a criança achar mais fácil ou não. Por exemplo, eu posso ser muito boa em contas de dividir e outra colega minha que estiver a jogar comigo não ser tão boa ou preferir, por exemplo, contas de multiplicar, por exemplo. Então vai depender também aí da criança. Isto aqui joga-se como, então? O júri vê dentro do nível em que pretende jogar qual é a carta que tem que, ou melhor, qual é a conta que cada jogador tem que fazer. Por exemplo, neste caso, nesta carta, no primeiro nível, tinham que fazer a conta A e nesta carta, no primeiro nível também, tinham que fazer a conta B. Então, ela dava as cartas, cada uma a uma jogadora, e a jogadora tinha que fazer, a jogadora ou o jogador, não é? Tinham que realizar o cálculo e dizer. Quando soubessem o cálculo, eles tinham que dizer super temático e diziam o cálculo. Diziam a resposta. Então, o júri pegava na carta, via-se a resposta, porque tem aqui as correções, como já disse, estava correta, e se estivesse, a pessoa que tinha acertado ficava com a carta, e a carta tem, por exemplo, uma letra, tem um T, ok? Se errasse, porque foi muito trapalhão, quis responder primeiro que a outra pessoa, então, por isso simplesmente, porque não sabia a conta, as 2 cartas iriam para a pessoa que não acertou, que não respondeu neste caso, ok? Então, o objetivo é que as crianças não digam logo o primeiro número que lhe vier à cabeça, né? Eles têm que pensar, porque senão as cartas são atribuídas a outro jogador, e têm que tentar fazer o cálculo o mais rapidamente possível e têm que saber se esse cálculo está correto. Então, qual é o objetivo do jogo? Como é que se ganha este jogo? O objetivo é formar a palavra super T. Por exemplo, nós aqui temos um S, depois temos um U, depois um P, depois temos um E, ok? E depois temos um R, ok? E vai formar a palavra super. E depois, por exemplo, falta-nos o T, mas nunca nos vem a carta T. Vem, por exemplo, outra carta P, vem outra carta R e nunca nos vem a carta T. Mas, por isso, assim, do nada, surge-nos uma estrela. Então, a estrela é como se representasse qualquer letra. É a carta da sorte, a chave. E então, podíamos colocar no final e ficava a palavra concluída super T.
O primeiro jogador que conseguir completar esta palavra ganha o jogo. Este é o objetivo do jogo, é construir esta palavra. Como disse, este jogo pode ser jogado no mínimo com 3 pessoas, como eu estava a exemplificar, mas pode ser jogado com mais. Podem se estar a jogar, por exemplo, 4 pessoas em simultâneo. O único problema aí é que as pessoas não podem ver a conta antes do árbitro ter dado a toda a gente, porque senão uns começam a fazer a conta mais cedo que outros e não é justo, não é? É só essa dificuldade de jogar com mais pessoas. Mas é uma dificuldade totalmente ultrapassável e considero que seja uma boa dica. Porquê? Porque este jogo aqui é super acessível. Nós conseguimos encontrar e comprar em hipermercados e em grandes superfícies comerciais. Acho que também tem em alguns shoppings, salvo erro. Eu comprei o meu há uns anos já e foi aqui na Póvoa. Não sei se eu posso dizer o nome, mas foi numa grande superfície, pronto. E foi super acessível. Eles agora acho que variam um pouquinho, mas eu acho que conseguem encontrar a 5 euros, salvo erro. Mas pronto, não andará muito por aí. 5 euros, 7,5, depende de onde comprarem. Mas é super acessível e é super fácil de encontrar. E eu acho que é uma ótima dica para, por exemplo, em vez de estarem a jogar sempre às cartas ou sempre a jogos que normalmente é o que temos por casa, é um jogo um pouquinho diferente e trabalha muito o cálculo mental que é muito necessário no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Nós vamos, por exemplo, às compras e dizem já é tanto e dão-nos o troco. E muitas vezes nós levamos o troco embora e nem sequer verificamos, ou então se verificamos, ficamos ali um pouquinho a contar e a ver, assim se tivermos cálculo mental é muito mais rápido, é muito mais ativo no nosso cérebro ver quanto é que sobra, por exemplo. E em outras coisas dia-a-dia, muitas vezes nós queremos fazer um bolo e temos que ver proporções, pronto, e o cálculo mental ajuda muito no nosso dia-a-dia. E então esta aqui é uma das formas de trabalhar com as crianças que têm em casa, esta parte do cálculo mental de uma forma muito lúdica e divertida, motivando as crianças para aprender matemática. E pronto, esta é a minha dica desta semana. Espero que aproveitem, espero que seja muito útil, porque já sabem que o mais importante de tudo é que sejam felizes.